mundo. Eclesiastes, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. O livro de Eclesiastes causa até uma estranheza quando a gente vê ele incluído na Bíblia, porque ele parece ser um livro tão desanimador, parece ser alguém que está na fossa escrevendo o seu desânimo, e dá a impressão que não existe muito proveito nesse livro. Me parece até que houve até dúvidas quanto à inclusão dele ou não no cânon do Antigo Testamento. Mas eu creio que esse livro é a receita para quem quer ser feliz nesse mundo. Ele vai dar direção para quem quer ser feliz nesse mundo. É mais ou menos como se Deus olhasse para os homens e falasse: vocês querem ser felizes? Então vamos fazer isso para procurar felicidade. Mais ou menos como um pai, que o filho insiste que tem um tesouro no quintal, e o pai chega para o filho e fala: tá bom, então está aqui a pá, a picareta, pode procurar o tesouro. Você tem o quintal inteiro aí para você procurar o seu tesouro, se você achar, fica com ele. E o filho passa dia e noite cavocando, e aí desanima, porque ele não achou nada. Então, se alguém quer procurar a felicidade nesse mundo, este é o livro. Esse é o livro que dá a receita. E depois de ler esse livro, a pessoa realmente vai descobrir que não há felicidade nesse mundo. Todo o versículo 2 já resume o que nós vamos ler no livro inteiro de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Alguém poderia... Deus escolheu, inclusive, para escrever esse homem, Deus não escolheu João Batista, ou não escolheu algum outro que vivesse de roupa de pele de camelo e comesse gafanhoto, o Elias ou Eliseu. Deus escolheu o homem mais poderoso da terra, na sua época. Deus escolheu o homem mais rico do seu tempo. Deus escolheu o homem mais sábio que havia na face da terra. E deu a esse homem a missão de encontrar felicidade, de encontrar uma razão de ser nas coisas aqui desse mundo, dessa terra. E esse homem que tinha tudo isso não encontrou. E o que dirá qualquer outro ser humano? Alguém pode falar assim: não, mas eu não consigo ainda ser feliz porque eu não sou rico. Ah, mas Salomão era o homem mais rico que existia. Ah, mas eu não sou feliz porque eu não tenho poder. Salomão tinha poder absoluto sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Ah, mas eu não sou feliz porque eu não tenho mulheres. Salomão tinha, eu acho que 800 concubinas, uma coisa assim, né? Várias esposas, uma porção de concubinas. Ou seja, esse homem tinha tudo. Esse homem tinha tudo que um ser humano pode querer e pode alegar que, se tiver, vai ser feliz. E ainda assim ele chega à conclusão: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Mas aí a gente pode pensar que mas ele tinha tudo, mas e se ele tivesse mais alguma coisa, né? E aí entra aqui o versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Ou seja, até aquilo que nós achamos ainda que falta, ou que pode faltar, quando nós conseguimos, nós descobrimos que também não vai satisfazer. Eu gosto de música, acho que todo mundo aqui gosta de música, né? E é comum quando a gente escuta um cantor, uma banda que lançou uma música nova: uau, essa música é perfeita, essa é ótima. Mas o que acontece no mês seguinte? A gente está esperando um novo lançamento. Aquela já não satisfaz mais. E ele vai ter que lançar outra. E no outro mês ele vai ter que lançar outra. E depois tem que lançar outra. Porque nunca há satisfação nas coisas dessa vida. É interessante que ele fala no versículo 5, 6 e 7, mas principalmente o 7. Ele fala de um sistema fechado. Todo
todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. O que é isso? Isso é um sistema fechado. A água que existe no mundo é sempre a mesma água. A água é um mineral e está aí. E nós somos 80% água, né, o nosso corpo. E a gente pode às vezes se achar grande coisa, mas nós somos a mesma água. O corpo nosso, eu digo, a parte material nossa, é a mesma água. Talvez eu tenha no meu corpo água que fez parte do corpo do faraó ou de qualquer outra pessoa aí da história, porque é a mesma água, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. A menos que João 4, quando o Senhor encontra essa mulher em busca da água, dessa água que vai e volta, essa água que ela ia buscar no poço, ela ia usar essa água, ela ia consumir essa água ia voltar para o poço de alguma forma, né? Porque é um sistema fechado. E o versículo 13, o Senhor fala, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Não importa qual seja a satisfação desse mundo, a satisfação dessa vida, tornará a ter sede. Todos nós já experimentamos isso. Aquela coisa que para nós parecia tão importante, depois deu sede outra vez, não adiantou. Matou a sede um pouquinho, daqui a pouco já tinha passado. Mas, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Isso nos fala da energia do Espírito que nós temos em nós agora. Não é mais uma água de um sistema fechado. Ela é uma água nova, é uma fonte agora. A fonte é uma coisa que jorra. Quem já viu uma fonte é uma coisa bonita de se ver. A gente sempre pensa em fonte como um caninho na parede de uma pedra ou alguma coisa assim, mas eu conheci uma fonte lá em Goiás, que eu nunca tinha visto agora daquele. Parecia um cano quebrado. Ela simplesmente espirrava água para o alto. Dava meio metro de altura, aquele jorro de água, borbulhando aquilo. Isso era uma fonte. Parecia que estava viva, parecia que tinha uma bomba enterrada ali, jogando a água para fora. E assim é. Hoje, o que crê no Senhor Jesus, ele tem essa fonte, que é a energia do Espírito Santo, saltando para a vida eterna. Não é mais um sistema fechado. É eterno, é sem limites agora, aquilo que Deus dá para aqueles que creem nele. E aí sim, dessa água a gente não volta a ter sede. Essa é a água que o Senhor dá. Alguém poderia pensar que talvez a felicidade esteja no intangível, porque quando a gente fala de coisas, né, de bens, de prazeres materiais ou coisa assim, mas aí o versículo 17 nos fala do conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. É interessante que ele não busca apenas na sabedoria, ele busca no inverso da sabedoria também. Ele busca nas loucuras. Conhecimento das loucuras, ou seja, a estultícia. Ele foi tanto do lado da sabedoria quanto da estultícia, e ainda assim não encontrou. Na muita sabedoria há muito enfado, há muita canseira só, nada de satisfação. E muitos procuram na sabedoria. A gente vê principalmente pessoas ateus, né? O ateu, ele tem essa coisa, ele às vezes não liga muito para as coisas materiais, não o ateu hedonista, mas o ateu que é aquele que ele mais estudado, né? Ele procura muito acumular conhecimento, como se esse conhecimento acumulado fosse levá-lo a algum lugar. E também não leva, porque é a sabedoria desse mundo. Não é a sabedoria perfeita. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O ateu não pode ter sabedoria, porque ela começa com o temor do Senhor. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza,
Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. A vossa alegria ninguém vos tirará. Essa não está no circuito, no sistema fechado.